Bem-vindos a mais uma demo ArcSever UDP Assured Recovery. E hoje iremos falar do processo de restauração garantida, onde você não se preocupa com os processos de restore e validação. O ArcSever UDP faz todo esse processo automatizado e garantindo e gerando os seus relatórios de SLA. Para começar o processo de Assured Recovery, devemos criar as SLAs. Então vamos na aba Resource, SLA Profile, no canto esquerdo inferior. Então a gente vai clicar no botão Create an SLA Profile, para a gente poder definir qual é o servidor e qual que é a política que eu quero criar. Vamos dar um nome para a nossa política, no caso aqui a gente vai usar DC01, e aí eu vou definir quanto tempo que eu quero que minha máquina suba, que é o tempo de recuperação, né? Então 5 minutos é o tempo máximo que minha máquina deve subir. Vou selecionar o DC01 e vou dar um OK para poder segmentar aqui dentro dessa política somente uma máquina. Já está criado. Para poder validar se criou tudo certinho, eu vou agora na aba de Dashboard. Na aba principal, a gente vai ver que foi adicionado, né, uma tarefinha de SLA, então justamente para a gente poder validar os nossos relatórios. E agora, para a gente poder configurar a nossa tarefa de Assured Recovery, a gente tem que ir dentro da aba dos planos, né, onde a gente vai adicionar como uma nova tarefa. Então eu vou lá em All Plans, vou modificar o plano onde está hospedada a minha maquininha DC01, que eu já tinha separado, adicionado somente num plano. Vou clicar na aba ADD Task, vou selecionar nessa nova tarefa o Assured Recovery Test. Posso definir se eu vou testar todos os meus pontos de backup somente diário ou semanal. No caso aqui a gente vai selecionar todos. Então a gente vai usar o Instante Virtual Machine. Nesse caso aqui na nossa demo a gente vai usar um VMware, um host ESX. Então ele vai conectar, caso você não tenha adicionado, é só adicionar ali na abinha do lado. Ele já mapeou o nosso host, então vamos clicar aqui para ele poder trazer as informações de memória, data store. Então vamos aguardar. Depois disso, vou selecionar meu proxy, que é o próprio RPS, no caso aqui um manager, né, que a gente está utilizando. Então eu defino as configurações, qual que vai ser o prefixo da máquina que vai aparecer, depois do underline ele aparece o nome. Preciso definir, no caso do VMware, uma pastinha para ele poder mapear um volume NFS dentro do nosso VMware. Então eu defini que vai ser a pasta ASR, eu criei ela aqui, só dar um OK. Depois a gente define qual que é a quantidade de CPU e memória, isso é fundamental para o tempo de start dessa máquina. Então o ideal é fazer sempre 1 para 1, né? Pegar a informação produtiva e depois copiar aqui, né? Então se a máquina tem 4 cores, eu uso 4 cores e 4 GB de RAM, por exemplo. Posso agendar essa tarefa se eu quiser, se eu não agendar ele executa assim que termina o backup. E determinar o tempo de heartbeat dessa máquina e também posso definir, né, os scripts e também os alertas. Depois de tudo isso é só salvar. E aí ele vai aplicar dentro desse plano. Se eu tivesse mais de uma máquina dentro desse plano, ele iria validar também. Depois que o plano foi aplicado, a gente vai rodar manualmente aqui o processo. Isso pode ser feito a qualquer momento, não necessita esperar rodar um backup. Para isso é só selecionar a máquina, clicar com direito, Run Assured Recovery Test. Você pode selecionar o ponto de backup dentro dos backups que já foram executados. No caso aqui eu vou pegar o último ponto. E depois disso eu não preciso fazer nada, porque eu já configurei, né, todos os parâmetros necessários. E aí ele vai criar uma tarefa aqui de Assured Recovery. Então a gente pode acompanhar aqui pela tela do próprio ArcSever UDP esse processo. A gente pode acompanhar também ali nos logs para ver tudo o que está acontecendo. Ele está criando a máquina, validando, startando a máquina dentro dele. E você também pode abrir a console do seu virtualizador e acompanhar todo o processo que está sendo feito. Então ele vai criar a máquina, vai validar o conteúdo e vai fazer isso tudo sozinho. Então a gente está acompanhando aqui. Depois que ele termina o teste, vocês reparem, é muito rápido, ele já gera,
né, o histórico. E se a gente for lá na aba de Dashboard, já está validado, está verdinho, isso quer dizer que foi validado com sucesso o nosso Assured Recovery. E quando a gente clica no nosso relatório de RTO, né, que é o tempo de recuperação, ele já vai mostrar o quanto tempo que demora para você poder startar essa máquina. Então isso é bem bacana, porque além de garantir a recuperabilidade, que o ponto de backup está 100% íntegro, você sabe quanto tempo demora para você poder startar essa máquina num caso de desastre. Bom, muito obrigado e até a próxima demo.